Fala aí pessoal, tudo bom? Antes tarde do que nunca, voltando aqui com as atividades do canal no YouTube pra gente deslanchar aí, produzir mais conteúdos semanais. Essa é a nossa missão. Para isso eu vou precisar da sua ajuda com aquele velho clichê. Antes de mais nada, né, me apresentar, por favor, nem me apresentei. Tô enferrujado esse negócio mesmo. Meu nome é Michael, sou professor de História. A gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal associando História e Literatura, algo que eu dei o nome aqui de Literatura contra História, que nada mais é que a gente analisar os processos históricos, períodos históricos, através de uma obra literária. Algo muito simples, algo muito bacana, mas que pouco tem sido estudado quando se vai analisar a história, né? A gente vai ler um livro, ou você se debruça sobre um romance, você fica lá intertido, se envolve num romance e a gente não tem ideia que às vezes a gente entra dentro de um período histórico, se instala dentro de uma sociedade, dentro de um cotidiano, e o nosso intuito vai ser justamente esse, através de obras literárias, tentar analisar a história do cotidiano, os problemas da sociedade, os problemas daquele período ou não. Então vai ser muito interessante se você, assim como eu, gosta de literatura e gosta também de história, a gente vai se divertir um pouco aqui. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude, né, a dar prosseguimento a esse trabalho. Então, antes de começar o nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma obra clássica brasileira, um dos primeiros romances aí do período modernista do Brasil, considerado um pré-modernismo, né, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Eu vou contar a vida de um homem que tem uma paixão, uma ideia pura, certeza que vem do coração. Policarpo Quaresma, sonhando a trajetória de sua terra, de sua gente, com fé e graça faz a sua história. Mas antes da gente entrar na história, a gente precisa ter algumas considerações. Visto que essa série de vídeos será uma série falando sobre um período histórico, problemas desse período histórico através da obra literária, a gente não tem o intuito de ser uma resenha literária. Eu não vou me alongar tanto falando sobre a obra, sobre os detalhes técnicos da obra e tudo mais, como a gente costuma ver em alguns canais do YouTube que se debruçam realmente em fazer uma resenha literária da obra. A gente vai fazer o quê? Um apanhado histórico que a obra nos traz. Tudo aquilo de elementos, de fontes que a obra pode trazer para um historiador, ou até mesmo para você que não seja historiador, mas que gosta de história, para entender o período histórico que a gente vai estar tratando. Então, a gente não vai ter a ambição aqui de traçar uma resenha literária sobre a obra, e sim um enfoque histórico do período que a obra trata. Outra coisa muito importante da gente falar é que não teremos a pretensão de esgotar o tema sobre o assunto ou sobre o período histórico. Quer dizer, Michel, a gente vai falar tudo que precisa ser dito daquele período histórico que o livro está tratando? Não, seria uma ambição, uma missão gigantesca, impossível da gente tratar. Mas o nosso intuito é levantar provocações, fazer perguntas e também entender as dinâmicas dos processos culturais, a história do cotidiano, o que o autor estava captando daquele período e conseguiu colocar na obra. Vamos lá, sem demora, começar o nosso vídeo, porque eu já me enrolei demais. O livro de hoje é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra do genial Lima Barreto. É o livro que eu li ele versão digital, tá? Eu gosto muito de livros impressos, mas esse livro eu li versão digital, até porque eu gosto muito de ler no celular. Você para, senta em qualquer lugar, ali numa fila de banco, e você desossa aquela obra, né? Então eu li através do Kindle, foi muito bom, muito interessante mesmo, como obra, romance literário, Lima Barreto escreve de uma forma genial. Agora, o que ele pode nos trazer de história? Então antes vamos falar e dar um breve contexto aí do período em que o livro foi escrito e também um pouco sobre o autor em seu tempo. Então, é uma obra que foi publicada em 1915 em livro, mas que anteriormente ela já havia sido publicada nos jornais, através de colunas e etc., desde 1911 até 1914. Isso era muito comum entre autores renomados do período. O próprio Machado de Assis escreveu muito em colunas de jornais. O autor já ser conhecido pelos jornais através de coluna e depois a sua obra ganhar uma relevância maior ainda quando é colocado em livro. Então,
pela primeira vez publicado em livro em 1915. Então a gente está falando de um contexto aí, já vivendo um período de quase 20 anos de República Brasileira. O nosso autor, o Lima Barreto, não só ele vai se debruçar sobre esse período de consolidação da República, mas também ele vai dizer as feridas, né? Vai colocar na sua obra aquilo que ele mesmo sofreu através dos seus personagens. Agora, a obra propriamente dita, ela vai tratar do período justamente ali do início da Primeira República, 1893 a 1894. Lima Barreto, a grande mente pensante por trás dessa obra, né? O autor do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele nasce num contexto histórico ali, no qual ele viveu esse período da Primeira República, a transição, né, da monarquia para a república, o período aí de 1993 e 1994. Então ele vai expressar em sua obra também as suas frustrações do período, visto que Lima Barreto, ele é neto de ex-escravizados, é um homem negro, neto de ex-escravizados, que vive entre as elites de seu período, tentando, né, se sobressair, se destacar, mas de certa forma também enfrentando o racismo estrutural, cultural, toda a sua sociedade que está moldada ali para excluí-lo, tanto que ele vai ser justamente deixado de lado não só pela sua sociedade, mas também pelos seus pares, né, outros escritores, autores também, eles meio que não tratam a Lima Barreto com a grandeza que nós vemos hoje, visto e reconhecido de forma póstuma, né? Então, por 3 vezes ele tentou fazer parte aí da Academia Brasileira de Letras, por 2 vezes ele não conseguiu, na terceira, no meio do caminho, ele desistiu, viu que não era para ele, por isso ele é um autor muito frustrado, sabe? Sabendo que ele é gigantesco, sabe reconhecer em si a sua grandiosidade, mas via que isso não era reconhecido em seu tempo, em seu período. Por fim, antes de entrarmos na obra, um último detalhe aí. O seu personagem principal, Policarpo Quaresma, grande personagem da obra de Lima Barreto. Então, sobre Policarpo Quaresma, ele é um homem branco, que vive com um emprego estável, tem bastante estabilidade dentro de sua sociedade, né? Trabalha dentro de um órgão público, não só tem um emprego estável, mas ele também tem um cargo de autoridade, né? Ele tem uma patente, ele é o Major Policarpo Quaresma, o que é muito valorizado no seu período e algo que a gente vai ver que é muito característico da retórica sobre esse ideal de república que estava sendo instaurado, né? Quem eram as grandes mentes pensantes? Que elite dominava? Justamente essa elite burocrática, né, com uma patente militar. Então eles tinham um nacionalismo retórico. Isso vai ser expresso dentro da obra e vai ser algo com o qual Policarpo Quaresma ele vai contrastar, porque diferente desse nacionalismo retórico dos seus colegas e outros personagens da obra, ele vai ser um idealista romântico, né? Então vai ter esse contraste entre o nacionalismo teórico, né, sobre aquilo que as grandes elites pensavam acerca do nacionalismo para manter os seus privilégios, e esse romantismo de Policarpo Quaresma, idealismo de Policarpo Quaresma, expresso também através de suas ideias, das obras que ele lia, daquilo que ele fazia. Isso vai encontrar um contraste com a sociedade do seu período, a gente vai entender no decorrer do vídeo aqui, que eu vou procurar dividir em 3 partes. Lembrando que a nossa ideia é justamente analisar o período histórico, a provocação que o autor vai trazer sobre esse período e as suas vivências, né? Como que é o cotidiano, como que a gente pode olhar a sociedade brasileira vista a partir desta primeira república, dessa consolidação da república. Vamos introduzir aqui para a gente chegar na primeira ilusão ou desilusão que Policarpo Quaresma ele vai ter na obra. Como eu disse, ele tem uma boa estabilidade financeira, é um homem de posses, é um homem branco numa sociedade que vive estruturas aí do fim da escravidão, mas principalmente é um homem que ele não é acomodado às estruturas que mantêm os seus privilégios. Então, o que a sociedade de sua época vai ver e vai contrastar muito dele? Bom, Policarpo, ele tem estabilidade financeira, ele tem posses, ele tem uma casa, ele tem uma patente, ele é o Major Policarpo Quaresma, então, teoricamente, está próximo aí ao ápice da sua pirâmide social, teria que ser um homem que vai sossegar e satisfeito com sua vida.
Do contrário, Policarpo Quaresma, ele é um idealista romântico, como eu disse. Então ele tem muitos livros, ele quer pensar a sua sociedade, então ele vai se debruçar sobre esses livros. E logo, você que assim como eu é um ótimo leitor, os livros ele vai nos trazendo aquelas perguntas acerca da nossa sociedade e é o que vai acontecer com ele. Então se você está pensando numa república, né, ele vai se debruçar sobre os livros e ele vai idealizar uma república a partir do ponto de vista romântico, né? Então a primeira coisa que Policarpo Quaresma faz é olhar e dizer: nós precisamos valorizar as nossas tradições, a nossa cultura, para partir daí a gente pensar numa república, pensar num país. Um país não pode se desenvolver sem uma cultura. Toda a cultura europeia forjada, né, nos mitos da Grécia Antiga, da Roma Clássica. Então ele vai pensar, tá, e nós aqui, pensando em Brasil, quais são os nossos mitos? Qual é a nossa cultura? O que é o nosso folclore? A nossa língua é uma língua importada. Nós falamos uma língua que veio da Europa, o português. Isso não pode. Nós precisamos conhecer a língua materna brasileira. Que língua é essa? É a língua tupi. Em vista destas considerações, o requerente Policarpo Quaresma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o idioma indígena Tupi-Guarani como língua oficial do povo brasileiro. Então ele começa a valorizar, começa a aprender o tupi, colocar o tupi em um pouco de suas frases. Muruçu Murubixaba, excelentíssimo presidente, Xenhenga Jaruçaba, eu peço a palavra. E começa a trazer isso para o seu círculo de amizade, que é, por que não valorizar o tupi, por que não falarmos, por que não colocarmos o tupi como uma língua oficial? E é justamente isso que ele faz, ele escreve um artigo, publica no jornal, justamente trazendo essa provocação de trazer o tupi como uma língua tradicional e original brasileira, que ele é ridicularizado pela sociedade do seu período, né? Para essa elite que eu disse nacionalista teórica, eles não queriam mexer em algo que já estava consolidado. Então eles começaram a taxar o Policarpo como um cara louco. Como assim, cara, que você quer trazer aí a língua desses povos, você quer valorizar esses povos? Então, na teoria, no romantismo idealista de Policarpo Quaresma, faz todo sentido você valorizar essas tradições vista de baixo. Mas para essa burocracia, né, para essa elite militarizada, toda essa elite intelectual, visto que na transição para essa consolidação da República, nós tivemos dois marechais, né? Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto, que é o qual o Policarpo Quaresma vai dialogar diretamente lá pro fim da obra. Mas então aqui nessa primeira desilusão, então ele traz essa ideia de trazer o tupi como a língua materna brasileira. Isso logo foi ridicularizado por seus amigos, por aquela elite burocrática a qual ele fazia parte. As pessoas até se questionavam, por que esse cara tá metido em livros? Você já é um major, você já tem uma patente, você já tem o reconhecimento social, para que vai se meter em livros? Esse negócio de livros é coisa de advogado, é coisa de outras elites da sociedade e não coisa para que ele se metesse, né, colocasse o seu nariz. Então ele é muito subjugado, é ridicularizado, vão dar um apelido para ele, começa a chamar ele de Ubirajara por conta dessas ideias que Policarpo vai ter. E ele fica profundamente frustrado e irritado com isso e ele quer até comprovar. E aqui eu trago o primeiro ponto dessa desilusão. Ele se pergunta, tá, então quem tem essa tradição, quem conhece o nosso folclore? E ele começou a perguntar para os seus colegas, outros majores, generais também, tá, você conhece alguma cantiga aí do nosso folclore? Ninguém conhece, ninguém sabe nada. Por quê? Porque essa elite, justamente, ela entende de um nacionalismo teórico, retórico, algo que não sai da palavra, mas que da prática não tem nada. E ele começa a correr atrás dos seus amigos e vai indo, vai indo. E ao perguntar por um desses amigos, que fazia parte da sua mesma faixa social, ele fala assim, olha, General Albarnaz, quem deve conhecer é uma ex-escrava que eu tinha ali. O nome dela é Dona Maria Rita. Eles vão atrás dessa pessoa. Então o primeiro ponto aí que a gente pode trazer de importante para o nosso conhecer o cotidiano histórico é o deslocamento de Policarpo Quaresma, do círculo social que ele vivia dessas elites,
até o local onde morava esta ex-escravizada. Primeiro, eles começam a sair de uma urbanização bem estruturada para sua época e entrar em lugares mais para dentro de matas, mais escondido, em casas abandonadas, bem precária. Então a gente vai ver esse contraste de pessoas que realmente foram deixadas de lado, foram esquecidas, largadas em algum lugar. Então, com muita dificuldade, Policarpo Quaresma chega até a casa de Maria Rita e lá o primeiro contato que se tem, essa ex-escravizada já olha para ele, mesmo agora ela sendo livre, como o seu senhor. Então ela trata ele, ainda assim dentro de sua casa, que já é abandonada, que já é esquecida, ela o trata como um senhor. Então a gente vê um grande contraste social aí de quem detém a memória cultural brasileira. Então, quem está pensando na República? Essa elite militarizada, burocrática, estatal do seu período. Mas quem é que tem a memória da sociedade brasileira no qual ela foi construída? Aquele que está esquecido, né, escondido no meio da floresta, no meio da mata, e que ainda assim, após terminar a escravidão, trata, né, essa elite como senhores. A Maria Rita, ela vai representar o que nós historiadores conhecemos como fonte oral. Policarpo, ele queria conhecer alguma cantiga folclórica brasileira, não conhecia nenhuma, não achou em seus livros, não achou em meia sociedade. Então ele vai buscar e ele encontra numa fonte oral, que é essa ex-escravizada que canta para ele, né, que fala, para que tenta se recordar e passar para ele o que é essa memória histórica, essa memória oral, que hoje, dentro dos estudos de história, a gente fica muito focado no documento, né, no papel, na fonte documental. O que a gente tem tentado, né, o nosso esforço como historiador é tentar desmistificar essa relação com a fonte escrita e trazer mais valor a essa fonte oral e outros tipos de fonte, para você trazer uma história da memória oral dessas pessoas que viveram esse seu período, mas por serem às vezes pessoas que vivem à margem da sociedade, o processo educacional eurocêntrico do seu período, né, não são alfabetizadas e não vão escrever, não vão transformar essa memória em fontes que antes era valorizada por historiadores. Então hoje nós, historiadores, fazemos um esforço de trazer essa história da memória, a história oral, né, registrar isso e valorizar de certa forma. Como a gente pode ver na história do Policarpo Quaresma, foi a única fonte que ele encontrou, né? Não tinha fonte escrita, não tinha livros, a elite intelectual do seu tempo não sabia, essa memória estava nessas pessoas que eram esquecidas dentro da sua sociedade. Ele vai buscar lá aquele ideal de Brasil. Como um bom idealista romântico, Policarpo, então, ele traz toda essa ideia de república daqueles que são marginalizados, né? Primeiro, os povos indígenas, né, trazendo a valorização do tupi, e depois aí uma memória vai ser trazida por esses ex-escravizados. Logo, a sociedade do seu tempo vai rechaçar toda essa ideia, ele é taxado como louco, inclusive é internado numa clínica de alienados, e lá ele fica porque na sociedade em que ele vivia, aquilo era visto como loucura. Como assim dizer que a nossa República Brasileira vai ser uma república baseada na memória de ex-escravizados e mudar a nossa língua pela língua daqueles que nós conseguimos vencer? Então, nossa ideia de república não é uma república que transforme o país, é uma ideia de república que dê continuidade àqueles que já têm privilégio dentro da sociedade. Primeira ilusão, a ilusão cultural. A segunda ilusão é uma ilusão agrária. Então, Policarpo Quaresma, depois de passar esse período internado no manicômio, ele volta, né, e ele decide ir morar no campo, né, numa chácara da família, numas terras que a família tinha, e aí nesse lugar ele começa a ter um pensamento muito alinhado com o idealismo que a gente vê até nos nossos dias atuais. Então, se primeiro ele olhou para a cultura e idealizou a cultura como a melhor cultura do mundo, né, a melhor cultura que nós podemos ter é a cultura brasileira, os nossos povos são os melhores, isso deu errado. Então ele começa a pensar o quê? A nossa terra. Isso não é ilusão, Adelaide, é planejamento. Vou provar que o Brasil é o país da agricultura. Então ele vê a terra e fala, olha que terra rica, né, um país tropical, tudo que você planta aqui nasce com fartura,
agricultura, é muito bom, e ele começa a idealizar sobre a terra. Pensamento muito comum, né? Hoje em dia, quando você vai falar para as pessoas falam: nossa, o Brasil tem tudo para crescer, o Brasil tem tudo para ir adiante. Um pensamento que está muito em voga agora no nosso cenário atual, né? As terras raras brasileiras são riquíssimas e etc. Então ele começa a pensar sobre isso também, a pensar nessa qualidade da terra brasileira, e começa novamente a se debruçar sobre os seus livros para estudar a terra. E nessa ele estuda muitas coisas e ele quer colocar isso em prática, então ele vai para o campo. E lá no campo ele começa a querer plantar, querer cuidar da terra, querer fazer tudo isso, e novamente ele é frustrado. Ô Major, não é assim não, olha seu Major, olha assim, olha, bem devagarzinho, bem levinho, um jeitinho com a terra. Primeiro que a terra não é só chegar e plantar, você precisa ter um preparo. Não é somente o preparo, tem que ter o período do ano. Não é só o período do ano, o que ser plantado naquele período. E tudo isso não é um conhecimento teórico da coisa, mas é um conhecimento prático que Policarpo não tem. Então ele traz para ajudá-lo outro ex-escravizado, que é Anastácio. Caminhar junto com ele dentro dessa missão de entender a terra, de cuidar da terra, e Policarpo ele começa a ver que a prática está bem longe da teoria que ele tanto estudou, porque a terra tem pragas, tem períodos, aquilo que será plantado, a semente é uma boa semente, tem que ser tratado, você tem que passar veneno na terra, e ele não conhecia nada disso, ao contrário de Anastácio, que só de bater o olho na terra já sabia o que era bom ser plantado ali. De só olhar para o céu, ele já sabia se iria chover ou não iria chover. De só olhar para a folha daquilo que foi plantado, ele já sabia se daria um bom fruto ou não. Sabia que venenos usar para determinado tipo de praga. Então ele tinha todo esse conhecimento que contrastava com o conhecimento teórico de Policarpo. E ele vai ter essa segunda ilusão, de achar que simplesmente a terra brasileira é uma terra tão boa que é só chegar e plantar, é só chegar e cuidar e pronto, o Brasil vai para frente. Do contrário, por quê? Não vai para frente, porque exige um conhecimento daquele que trabalha na terra. Então Policarpo Quaresma, ele passa a ter uma visão idealista romântica da terra que não se consolida na prática. Porque na prática, essa elite militarizada, essa elite burocrática, ela está interessada em plantar para vender para o exterior, não para dar alimento e sustento para o povo brasileiro, para Dona Maria Rita, que está esquecida lá no meio da floresta, né? Para a ex-escravizada, para os povos nativos. Esse povo não está nesse projeto agrário brasileiro. Quem tem o conhecimento da agricultura brasileira? O ex-escravizado, porque o ex-escravizado era aquele que trabalhava na terra, que trabalhava diretamente na terra, aquele que vivia os ciclos de plantio, aquele que via a terra, preparava a terra, separava a semente, plantava a semente, via a semente crescer, cuidava, livrava das pragas, colhia, participava de todo o processo. Ele que tem o conhecimento prático, que é aquele conhecimento real para o funcionamento da cadeia de produção. Mas o poder de quem vai idealizar essa república está sobre aqueles que têm o conhecimento da casa grande, que está ali afastado dessa prática do dia a dia. Então vai ser a segunda ilusão que ele vai ter, porque ele vai ver que não basta só a nossa terra ser boa, não basta só a nossa terra ser rica, não basta só ser como está, você precisa do conhecimento, que é o conhecimento prático, que novamente quem vai ter é esses de baixo, é esses esquecidos, né? Por fim, a terceira grande ilusão que Policarpo vai ter é uma desilusão política. Viu que, primeiro, fui buscar uma solução cultural para essa nossa república, essa ilusão cultural foi rejeitada, porque as nossas elites não pretendem valorizar essa cultura de baixo. Fui buscar uma solução na nossa terra, e também não vai ser encontrada, porque quem detém o conhecimento da terra não são aqueles que esse ideal de república quer trazer junto, né, nesse progresso positivista de seu período. Então ele vai buscar, por fim, uma solução política. E então, Quaresma? Energia, Marechal. Vim oferecer-lhe meus humildes préstimos. Entre, homem, por favor.
Ele volta para a cidade. Ao fazer essa volta para a cidade, a gente vai ter um contexto histórico muito poderoso, que é a Revolta Armada. Eu não vou entrar tanto no contexto da Revolta Armada, vou deixar para um outro vídeo, mas o interessante é a gente ver o cotidiano, tentar entender como que estava vivendo a sociedade naquele período. Que por mais que a gente estude hoje e veja que a Revolta Armada é importante para a gente entender a história brasileira, a seu período, muitos dos que estavam vivendo ali não sabiam nem o que estava acontecendo. Principalmente se você não fazia parte dessa elite, né? Sabia que estava em guerra, sabia que estava tendo uma revolta, sabia que estava tendo alguma coisa, mas não sabia meio que lado ficar, não sabia meio que estava acontecendo. Tem até um trecho do livro que vai falar algo muito interessante, que as crianças estavam andando pela rua e via ali de repente um soldado e pedia: "Ô, posso dar um tiro?" Aí o soldado fala: "Pode", dava ali a arma pra ele, ele apontava pra um canto, dava um tiro, saía correndo, contando: "Ó, eu dei um tiro". É uma loucura, né? A sociedade estava tão alheia do que estava acontecendo que era impossível ela tomar uma posição. Policarpo Quaresma então vê nesse contexto uma chance da gente passar uma borracha, ver que essa república ainda está sendo consolidada e traçar um caminho para que acabe com a guerra e a gente possa seguir adiante. Então ele traça ali um projeto de um ideal político de país, valorizando então as pessoas que entendem a terra, valorizando as pessoas que têm o conhecimento da cultura e etc. Novamente ele é ignorado por várias vezes. Floriano Peixoto, ele se encontra com Floriano Peixoto e Floriano ignora suas demandas, sua carta. Ele já é tratado meio que de forma folclórica, né, pelos seus pares, meio que deixado de lado, e nesse processo ele vai perdendo cada vez mais amizades, porque não era bem visto, né, você questionar essa república, mesmo porque ele não estava querendo voltar ou retroceder para a monarquia ou algo assim, mas ele queria valorizar partes dos dois lados, né? Tanto desses ideais ali da antiga monarquia, como também aquilo que estava sendo consolidado como república e aquilo que ele via que era importante a gente cuidar da terra. Então, dentro dessa missão, ele vem tratar com Floriano Peixoto, ele é colocado também dentro desse contexto de revolta armada, né, cuidar ali de um pelotão e tudo mais. Pelotão, descansar! Quero apresentar o comandante deste destacamento, Major Quaresma, que vai proferir algumas palavras. Ele era professor de loucura lá no hospício. Senhores, estou orgulhoso de defender o meu país de um golpe contra o governo legal do presidente Marechal Floriano Peixoto. Mas ele vê todo esse contexto, ele é colocado ali e ele tenta conversar primeiro com seus pares para falar dessa carta, para falar desse projeto que ele tem político para o país. Ele é ignorado por todo mundo, que não é bem visto você levantar um questionamento contra essa república que está sendo consolidada. O próprio Floriano Peixoto, ele não admite ser questionado. Então, ele vai colocar cada vez mais Policarpo escanteado e Policarpo vai insistir nessa ideia, nesse ideal político brasileiro. O fim de tudo isso e o fim do próprio Policarpo Quaresma, que é o que trata a obra, é justamente essa. Ele é esquecido por seus amigos, por justamente ele querer valorizar algo que no seu período não é valorizado. Ele é escanteado também pelo próprio governo, que manda prender ele, né, dizendo que fazia parte aí dos revoltosos, que ele era contra a república, contra Floriano Peixoto. Ele é preso, então... Apontar! Viva o povo brasileiro! Aqui é Pinduranimá! Fogo! Mas o importante é a gente entender que a obra ela vai caminhar por todas essas frustrações. A primeira frustração é a frustração cultural, que ele vai ver que a cultura brasileira não está nessa elite que pensa o país. A segunda é uma frustração agrária, que ele vai entender também que a solução para a terra não está na teoria, não está nos livros, não está nessa elite novamente, mas está naquele que trabalhava na terra, naquele que vivia a terra no seu dia a dia. E a política brasileira também não é feita, né, pela grande massa da população. Né? Não adianta a população ter uma grande demanda, sendo que ela vai estar alienada do que está acontecendo, né, na prática. É muito comum que a gente vê hoje, o que está sendo discutido lá, muitas vezes a gente nem sabe, é tanto escândalo político que a gente nem sabe o que está acontecendo. Na época, da mesma forma, as pessoas às vezes davam risada, faziam piada, chacota daquele conflito que estava acontecendo. Todas as suas soluções idealistas estavam longe da prática que ele vivia, estava longe
nacionalismo retórico, né, que estava somente na palavra. Então, para a gente fechar aí o que seria a nossa base histórica para entender a obra, era um período de consolidação da República, uma República brasileira que não foi pensada pela grande massa da população, né, que eram de ex-escravizados, de pessoas pobres e etc., mas sim pensado pela aquela elite que tomou o poder, uma elite militar, uma elite burocrática, uma elite estável, que não queriam se dispor com seus privilégios. Na verdade, eles queriam mantê-los. Então, qualquer ideia que contrastasse com um novo Brasil, com um Brasil consolidado a partir do zero, né, de você repensar o país a partir dessa nova república, essa ideia era rechaçada, porque o ideal era manter os privilégios daqueles que agora eram os detentores do poder, né? A gente vai ver que esse traçado é um pouco continuado a partir daí. Para você que curte história, para você que gosta do contexto mais teórico da história, a gente vai ver dentro da obra ali a história oral, através, né, dessa busca onde o próprio Anastácio, a Maria Rita, que são ex-escravizados, analfabetos, né, mas que têm o conhecimento oral e que vão repassar para Policarpo Quaresma, que é uma tendência dentro do estudo de história, você valorizar essa história oral, que você pode buscar, que às vezes você não vai encontrar nos livros, mas você vai encontrar na memória daqueles que foram esquecidos. Como eu disse, a nossa ideia não é tampar todos os pontos, provavelmente você que já tenha lido a obra vai vir, pô, eu achei legal essa parte, eu achei outra, coloque nos comentários, por favor, a gente vai trocar essa figurinha, se inscreva no canal, ative o sininho, mande esse vídeo aí pros seus amigos pra gente poder postar cada vez mais conteúdos aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado, deixa a sugestão aí do próximo livro que você queira que a gente leia aí para traçar não só a história brasileira, de períodos históricos brasileiros, mas também eu gosto muito de Dostoiévski, pra gente tratar aí um pouco da história do cotidiano russo, tantas outras obras aí que a gente vai poder ver um pouquinho dos traços do seu período através dos romances. Valeu? Espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.